Olá, alunos de Cálculo N1. Continuamos a aula 24. Nessa aula eu vou assumir que você já viu o vídeo anterior, onde a gente falou de esboço de curvas. Deixa eu ajustar minha caneta aqui. Falou sobre esboço de curvas e construção de gráficos, tá? Então, a gente viu alguns aspectos interessantes na construção de gráficos. Quero falar sobre domínio, interseções com os eixos, assíntotas, tanto verticais quanto horizontais, intervalos de crescimento, que a gente determina através da primeira derivada, máximos e mínimos, que a gente pode determinar usando a primeira derivada ou a segunda derivada, a concavidade, que a gente determina através da segunda derivada, e a simetria, que pode ou não haver, né? E aí a gente fez esse exemplo aqui, usando todas aquelas construções, né? Então, espero que você já tenha visto esse vídeo. A gente vai continuar assumindo todos esses conhecimentos, né? Esse foi o gráfico que a gente construiu usando aquelas informações. A gente refez ele aqui. A gente pode mais uma vez também fazer ele lá naquele programa GeoGebra, né? Tá aqui. Então, se a gente escrever aqui a função y igual, eu vou usar parênteses porque tem a divisão, né? A função era x ao quadrado, na verdade acho que era 2x ao quadrado, dividido por x ao quadrado menos 1. Bom, então a gente vê aquele aspecto que a gente viu lá, né? Você tem aqui a função crescente de menos infinito até o menos 1 e do menos 1 a 0, né? A derivada é positiva para x menor que 0. Ela tem um assíntota horizontal no y igual a 2, né? Por isso que o gráfico aqui fica se aproximando da reta y igual a 2. Né? Ela tem um assíntota vertical aqui no x igual a menos 1. Outra assíntota no x igual a 1. Tem um máximo local aqui, né? A derivada é negativa para x maior que 0, por isso que o gráfico aqui está descendo, aqui também está descendo. A assíntota vertical aqui, né, como eu tinha falado. A assíntota horizontal no 2 aqui. Aqui no x igual a 1, limite lateral direito é mais infinito. Limite lateral esquerdo menos infinito. No menos 1, o limite lateral direito é menos infinito. E o limite lateral esquerdo é mais infinito. O que mais a gente falou? E também que o 1 e o menos 1 são pontos onde o gráfico não tem nada nessa reta vertical, né? Já que o 1 e o menos 1 não estão no domínio. Então, esses são os aspectos que a gente descobriu usando cálculo, né? Então, vamos continuar agora com outras funções. Então, a gente vai para a parte 2 aqui. Então, a gente vai pensar nessa função aqui agora. F de x igual a x quadrado sobre x mais 1. E aí, novamente, vamos pensar em todas aquelas informações. Perdão, aqui a função que eu quero, na verdade, tem uma raiz aqui. X quadrado sobre a raiz de x mais 1. Então, primeiro, interessante é o domínio, né? A gente vai exigir que o x mais 1 seja positivo, já que está dentro da raiz, seria maior ou igual a 0. Mas como tem uma divisão, o igual a 0 não é permitido. Então, vamos restringir para x mais 1 maior que 0. Isso vai nos dizer que o x é maior que 1, tá? Então, isso quer dizer que quando a gente for desenhar o gráfico, vai pensar na reta vertical x igual a 1 e desenhar o gráfico dela para frente. Outra informação relevante, interseção com os eixos. A interseção com o eixo x, perdão, com o eixo y, a gente faz
calcular a função no zero, né? Nesse caso, obviamente, dá zero, né? Zero ao quadrado dividido pela raiz de zero mais 1. Então dá zero. E com o eixo x, a gente vai e iguala a zero essa função, né? Então, x quadrado sobre a raiz de x mais 1. Nesse caso, se isso for zero, a gente teria o numerador dando zero, o que vai resultar em x igual a zero. Então, o ponto 0, 0, né? 0 no y, a interseção com o eixo y, né? Isso aqui geraria o ponto x igual a zero, porque está aqui dentro do f. Resulta no f de zero, que é o y, igual a zero. E aqui a gente igualou o y a zero e resultou que o x é zero. Então dá o mesmo ponto. Então a interseção com o eixo x e y é a mesma. E só tem essa interseção, né? A gente vai se questionar agora com respeito às assíntotas. Primeiro vamos pensar nas assíntotas verticais. As assíntotas verticais, como a gente tem a função f de x igual a x quadrado x quadrado sobre raiz de x mais 1. A gente certamente terá uma assíntota se o denominador for zero. Então isso equivale a raiz de x mais 1 ser zero. Isso equivale ao x mais 1 dá zero. Então o x seria menos 1. Esse é um ponto que não está no domínio, né? Perceba que essa condição implica que a função não está definida. Melhor que isso, a gente pode calcular o limite. Nesse caso, teria que ser o limite quando x vai para 1 pela direita, já que o x sempre é maior. Aqui errei a continha, né? X maior que menos 1. Tá? Já que o x sempre é maior que menos 1, e tem que ser o limite lateral direito. Se a gente faz substituição direta, vai resultar no zero, né? Mas aqui o denominador a gente sabe que é positivo, né? Até por conta da raiz. E em cima tende a 1. Então vai ficar do tipo 1 sobre 0. Mas a gente sabe que esse denominador é positivo, o numerador também. Então isso tende a mais infinito, tá? Então por isso a gente tem uma assíntota vertical. Lembre que uma assíntota vertical é suficiente que você tenha um dos limites laterais dando mais infinito ou menos infinito. Agora a gente pode se questionar sobre assíntotas horizontais, né? Que estão relacionadas a limites no infinito. E aí a gente teria que calcular o limite quando x tende a mais infinito ou menos infinito também do x quadrado sobre a raiz de x mais 1. Tá? Aí a gente pode pensar naquela ideia da maior potência, né? E aí claramente a maior potência aqui é o x quadrado. Se a gente divide todo mundo por x quadrado, né? Ou então a gente pode usar, né? Veja que aqui em cima vai para infinito, embaixo também. A gente pode usar L'Hopital. Eu vou usar L'Hopital. Então isso é o limite quando x vai para mais infinito. Vou aumentar aqui. De 2x, né? A derivada. E a derivada aqui. Deixa eu escrever mais para cá. Deriva em cima. Deriva embaixo. Derivada disso é 1 sobre 2 raiz de x mais 1 vezes a derivada do x mais 1, que é 1. Então não precisa colocar. Divisão de fração, né? Eu penso na primeira e multiplico pelo inverso da segunda.
E aí eu teria 4 limite, né? Já esquecendo de colocar esse prefixo, que seria um erro horrível. A gente teria 4x vezes raiz de x mais 1. Né? Aqui vai para infinito, aqui também. Então você teria o limite dando mais infinito. Né? O limite quando x tende a menos infinito de x² sobre raiz de x mais 1 não faz sentido. Por quê? Se você aproximar o x de um valor negativo grande, né? Por exemplo, menos 7, quando você... Bom, estou falando um valor qualquer, né? Claro. Mas você vai menos 7, menos 8, menos 1000, menos 10.000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão e vai crescendo sem parar, né? Mas, por exemplo, se você pegasse o menos 7, essa função aqui já não faria sentido. E claro, qualquer valor menor que ele, menos 8, menos 10, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, também não faria sentido. Então, esse limite aqui a gente nem vai questionar ele não faz sentido calcular. Então, essa é a nossa ideia sobre... sim, mas esse limite anterior que a gente calculou, ele diz que você não tem assíntota vertical, né? Porque só teria assíntota vertical, perdão, horizontal, né? Se aqui desse um número. Então, não há assíntotas horizontais. Não há assíntotas horizontais. Ok, continuando nessa ideia de ver a função, a gente vai agora pensar nos intervalos de crescimento, tá? Então, os intervalos de crescimento a gente vai ter que derivar. E aí a gente teria o seguinte, né? A função é um quociente, a gente vai derivar usando a regra do quociente. Então a gente teria denominador, derivada do numerador, menos numerador, derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Aqui acontece uma coisa importante, né? Você poderia cortar a raiz com quadrado, né? Mas como eu disse, você sempre tem que pensar se você quer mesmo fazer simplificações aqui, né? Nesse caso, os alunos seriam tentados a fazer essa simplificação aqui, o que seria errado, né? Por quê? Porque essa simplificação aqui, esse número aqui é positivo, e aí se você levar ao quadrado vai dar positivo também, né? Se você pensa nessa simplificação aqui, aqui você permitiria negativo, né? Quer dizer, essa simplificação em si não é errada, né? Tá certo. Mas você tem que ter em mente que você só realiza essa igualdade se o x for maior que menos 1, tá? Então tá sujeito a essa condição. Então, mesmo estando correta, aqui você teria tentado a botar o x menor que menos 1, enquanto que aqui não, né? Então, muito cuidado nessas simplificações, né? Então, sugeriria nesse caso não a fazer, tá? Bom, então vou deixar assim do jeito que tá. Aí a gente vai se preocupar com o numerador ali, né? Vamos ajustar o numerador, ver o que acontece. Então a gente teria f' de x. Eu poderia aqui tirar o mínimo, né? Aí veja o que acontece. Se eu pensar que aqui é o mínimo, 2 raiz de x mais 1, divido esse por esse de baixo aqui que dá 1, que é 1, né? E ficaria 2 raiz de x mais 1. Quando multiplicar aqui,
fica raiz. Bom, deixa eu multiplicar explicitamente, né? Aparece esse termo aqui, que vai cancelar com esse. Esse daqui já estava. E esse aqui já estava. Menos o x quadrado que já estava. E esse denominador é comum aqui. Tudo isso dividido por esse outro aqui ao quadrado. Então, a gente teria a seguinte condição. Quando multiplica aqui, fica 2 vezes a raiz vezes raiz, né? Raiz vezes raiz, dá o x mais 1, vezes 2x, menos o x quadrado, dividido por 2 raiz de x mais 1, dividido por raiz de x mais 1 ao quadrado. A gente pode fazer essa continha aqui em cima separado. Deixa eu fazer ela. Na verdade, eu quero essa continha aqui. Então, isso daria o quê? Daria 2x mais 2, essa primeira parte, vezes o 2x, menos o x quadrado. E aí eu teria 4x quadrado, menos 4 mais 4x, menos... Tá ruim, né? Tô errando a cada passo aqui. Vamos de novo. 4x quadrado mais 4x menos o x quadrado, o que daria 3x quadrado mais 4x, tá? Então, a gente poderia ajustar esse numerador e a gente tem uma divisão de fração aí, né? Então, a gente multiplica a primeira seria 3x quadrado mais 4x dividido por 2 raiz de x mais 1. Inverte a segunda seria isso daqui sobre 1. Então, a gente teria 1 sobre a raiz de x mais 1 ao quadrado. Aqui a gente pode dividir assim, né? Pode colocar o x em evidência. E aí o x multiplica 3x mais 4. Dividido por 2 raiz de x mais 1 elevado ao cubo. Tá? Então, a gente tem essa função. E aí, esse denominador aqui é positivo, né? Porque a raiz é positiva. Esse cara aqui é positivo. Precisa analisar o sinal disso daqui, tá? Então, sinal de f' de x. Né? Aí, bom, o sinal disso é igual ao sinal de x vezes 3x mais 4. Aí eu tenho que ver quando é que isso aqui se anula, né? X vezes 3x mais 4. A gente quer calcular as raízes. Isso dá zero se o x for zero ou se 3x mais 4 for zero. Só que 3x mais 4 é zero quando x passa o 4 por outro lado negativo e o 3 dividindo. Então, menos 4 sobre 3. Então, a gente tem esses valores relevantes aqui, digamos. O menos 4 sobre 3, né? O 1. Veja que isso aqui é menos do que 1. Né? Se você faz na calculadora, aí dá menos 1,333. Então, você tem o menos 1 aqui. Tem o 0 aqui em algum lugar. Tem o 1 e assim vai. E aí, esses pontos aqui, o 0 e o menos 4 terços, eles são relevantes para a gente dizer o sinal da derivada. Né? Então, a gente faz aquela jogada de atribuir valores que estão nesses intervalos. Né? Se o x é menor que menos 4 terços, por exemplo, menos 2, e aí a gente substitui... aqui eu tô indo um pouco rápido, né? Desculpa, deixa eu
Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui mais passo a passo para ficar mais condizente com o que a gente ia fazendo quando eu estava analisando essas funções. Então eu vou pensar assim, vou montar minha tabelinha, né? Vamos com calma aqui. Porque eu queria fazer mais rápido porque a gente está interessado em outros aspectos, né? Mas, bom, enfim. Boto o x, boto 3x mais 4, e aí a gente está interessado em x vezes 3x mais 4, que vai dar o mesmo sinal que a derivada. Aí veja, esse x ele é positivo quando, né? O x é o próprio valor que a gente está atribuindo, né? Então, se a gente atribuir um x negativo, vai dar negativo, e um x positivo vai dar positivo. Se a gente atribuir... desculpem, né? A pressa novamente aqui. Eu tenho mais uma coluna dessa tabela, porque o menos 4 terços ele é um dos pontos onde eu quero analisar o que ocorre na passagem dele, né? Então, vou fazer assim para eu não ter que apagar minha tabelinha. Vou acrescentar para cá, para a esquerda, para a direita. Então, vou arrastar esse zero para cá. Aqui eu vou colocar menos 4 terços. E aqui vai ser o intervalo menor que menos 4 terços, entre menos 4 terços e zero, maior que zero, né? Então, essa função ela é negativa se o x for menor que zero. Eu quero azul agora. E positiva se o x for maior que zero. Já essa daqui, se eu pegar um valor menor que menos 4 terços, por exemplo, menos 2, e jogar aqui, vai dar menos 6 mais 4, tá? Menos 2. Então, vai ser negativa. Se eu pegar um valor entre menos 4 terços e zero, por exemplo, menos 1, e substituir aqui, vai dar 1, que é positivo. E maior que zero, certamente vai dar positivo. E aí eu faço o jogo de sinal, então positivo, negativo, positivo. Tá? Então, o que é que a gente pode dizer? A gente já mata a questão da derivada e também do máximo e mínimo, né? Olha, aqui trocou de mais para menos, é o máximo local, de menos para mais é o mínimo local. Então, a gente pode dizer o seguinte, se o x está no intervalo de menos infinito até menos 4 terços, então a derivada é negativa, perdão, a derivada é positiva, né? Olha. A derivada é positiva, o que implica que f é crescente. Se o x for um valor que está entre menos 4 terços e zero, a derivada será positiva. Perdão, será negativa. O que implica que a função é decrescente, né? Minha dicção está especialmente ruim, né? E se o x for... Mas espero que esteja dando para entender as ideias aqui. E se o x for maior que zero, a derivada ela é positiva e, portanto, a função é crescente. Ora, com isso a gente sabe que menos 4 terços, a função crescia antes dele e depois dele diminuiu, então é máximo local. Se a gente calcular o f de menos 4 terços, aí a gente vai lá na função, né? A função é x quadrado, então vai ficar menos 4 terços ao quadrado sobre a raiz de x mais 1. Seria menos 4 terços mais 1. Então aqui eu teria 16 sobre 9 dividido pela raiz de menos 4 terços mais 3 terços, né? Que é 1, dá 1 terço. Então daria isso aí. Raiz de 16 sobre 9. Então f de menos 4 terços é igual a divisão de fração ali. Então, multiplica a primeira, inverte a segunda. Raiz de 1 sobre 3 é raiz de 1 sobre raiz de 3.
Invertendo isso, dá raiz de 3 sobre raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Aqui eu poderia até simplificar, mas, bom, vou deixar. Aliás, não, né? Porque um é par e outro é ímpar. Não daria para simplificar. Isso aqui é o máximo local e isso aqui é valor máximo local. Já o zero, antes dele a função era decrescente, depois dele se tornou crescente, né? Passou de menos para mais no zero. Então o teste da primeira derivada diz que zero é mínimo local. E f de zero a gente já calculou, né? Porque era a interseção lá com o eixo. Onde é que tá? F de zero é zero, né? Então isso é um valor de mínimo local. É o valor mínimo local. Com relação à concavidade, a gente vai ter que analisar agora a segunda derivada, né? Então vamos fazer a continha aqui da segunda derivada. Essa é a derivada, né? Perdão, essa daqui é a derivada. Então vamos fazer a segunda derivada. Então, para derivar essa função, vamos ajustar ela, né? Eu prefiro reescrever ela assim, né? Esse numerador, porque aí fica mais simples de derivar, dividido por esse denominador. Só que aí eu vou entender esse denominador, né? Raiz elevado a 3 como x mais 1 elevado a 3 sobre 2. Essa forma é mais fácil que derivar que isso aqui, né? Porque senão a gente teria que usar a regra do produto e regra da cadeia aqui. Mas olhando dessa... Quer dizer, aqui também tem que usar a regra da cadeia, mas aqui seria duas funções, né? A raiz e a potência. Enquanto que aqui é só uma potência, né? Então, vamos pensar inteligentemente na derivada como essa função aqui, tá? E aí eu vou copiar isso lá embaixo porque a gente vai derivar ela para encontrar a segunda derivada e então encontrar os intervalos de concavidade. Bom, vou fazer essa continha aqui. Então agora estou atrás dos intervalos de concavidade. Ora, vamos à regra do quociente novamente, né? Então a gente tem... deixa eu ajustar isso aqui, né? Para ficar mais alinhado com a pauta aqui do plano de fundo. Pronto. Então a gente tem... A segunda derivada será denominador. Então 2 vezes x mais 1 elevado a 3 meios. Vezes a derivada do numerador, que seria 6x mais 4, menos o numerador, 3x mais 4x, 3x quadrado mais 4x, vezes a derivada do numerador, eu teria, já tenho 2, vezes 3 sobre 2, vezes x mais 1 elevado a 3 sobre 2, menos 1, que é 1 sobre 2. Vezes a derivada do x mais 1, que é 1. Então não vou colocar, né? Aqui tem um meio aqui escondidinho nesse expoente aqui, tá? Bom, ficou um pouco feio, mas dá para entender. Tudo isso dividido por o quadrado desse daqui, né? Então seria 2x mais 1 elevado a 3 meios elevado ao quadrado, né? Então vamos só verificar se essa conta está certa.
denominador, derivada do numerador, menos numerador, derivada do denominador. Então, o 2 permanece e eu derivo essa função. Então, 3 sobre 2 vai para frente, vezes x mais 1 elevado a 3 sobre 2 menos 1. 3 meios menos 1 é 1 meio, vezes a derivada do x mais 1, que é 1. Então, não precisaria colocar. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, né? Então, está correto ali. A gente pode fazer algumas simplificações, né? Esse 2 aqui morre no processo, certamente. Que mais? A gente poderia colocar aqui um 2 em evidência, talvez, não sei. Vamos ajustando essa expressão à medida que a gente for achando conveniente. É interessante que, como a gente vai analisar o sinal dessas expressões, elas devem ficar o mais simples possível para a gente fazer isso, né? Então, eu tenho ali... Tá, eu vou colocar 2 daqui em evidência. Então, eu vou colocar assim 4. Esse 2 aqui vai virar um 4. Vezes x mais 1 elevado a 3 meios. Vezes, quando eu colocar 2 em evidência, vai ficar 3 e 2. Menos. Aqui eu vou ter 3x² mais 4x, vezes o 3, vezes x elevado, x mais 1 elevado a meio. Ok. Agora, a gente pode reparar nesse termo que tem... Deixa eu só copiar esse denominador aqui. A gente pode reparar nesse termo aqui, ó. E ver que ele também está escondido aqui, né? Já que x mais 1 elevado a 3 meios, isso é x mais 1 elevado a 1 vezes x mais 1 elevado a 1 meio. Né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a básica, o x mais 1, e soma os expoentes, que é 1 mais 1 meio dá 3 meios. Né? Difícil de enxergar essa, né? Mas você tem que estar atento a esses detalhes, né? E tentar simplificar o máximo possível. Bom, enfim, a gente enxergou isso aqui. Então, vamos colocar esse termozinho aqui em evidência. Então, a gente teria 4, perdão, quero colocar ele em evidência. Então, seria, deixa eu pular aqui uma linha. Então, ficaria assim, x mais 1 elevado a meio, que multiplica 4, né? Veja que esse termo aqui vai se desdobrar em x mais 1 e x mais 1 elevado a 1 meio. Então, x mais 1 está aqui, x mais 1 elevado a 1 meio está aqui. Vezes 3x mais 2, menos esse termo aqui está agora em evidência, 3 vezes 3x mais 3x² mais 4x. Aqui eu só troquei a ordem, tá? Então, vamos reparar de novo. Esse vezes esse gera esse termo. O 4 está aqui. Esse termo está aqui. Menos está aqui. 3 está aqui. Esse termo está aqui. E esse termo está em evidência lá fora. Ok? Tudo isso dividido por 2x mais 1 elevado a 3 meios elevado ao quadrado. Tá? Bom, a gente pode agrupar aqui alguns termos, né? Poderia até simplificar, né? Por exemplo, aqui o x mais 1, eu poderia simplificar com esses termos aqui, já que são potências também do x mais 1. Mas isso não vai impactar muito na análise, né? Esse termo aqui não vai impactar muito na análise dos termos. Por quê? Lembre, domínio da função, né? Só ficou lá atrás. Domínio da função é x maior que menos 1. X mais 1 é positivo. Então, isso daqui, como a gente só quer analisar o sinal, isso aqui certamente é positivo, tá? Então, quem manda no sinal aqui dessa expressão é esse termo aqui.
Então é com ele que eu devo me preocupar. Então eu teria... Aí eu vou começar desenvolvendo ele, né? Eu teria aqui... eu vou multiplicar aqui, né? Então eu vou deixar esse 4 lá fora, vou multiplicar esse por esse. Eu teria 3x², esse por esse, mais 2x. Agora, esse por esse, eu teria mais 3x. E esse por esse, teria mais 2. Agora, menos 9x², menos 12, né? Veja que esse sinal aqui pega tanto para cá quanto para cá. Então, menos 9x², menos 12x. Bom, essa parte aqui só repetir, né? Porque é positivo. A gente não está muito se importando ali com o que ocorre. Então, x mais 1 elevado ao meio, dividido por 2, x mais 1 elevado a 3 meios elevado ao quadrado. E aí a gente terá... Bom, vamos ver aqui, né? Então, eu tenho 12x². Se eu somar aqui dá 5x. Quando multiplica por 4 dá 20x. E aqui dá 2. Quando multiplicar por 4 vai dar 8. Menos 9x², menos 12x. Bom, repetindo aqui, né? Veja, às vezes os cálculos são longos, né? Mas faz parte, né? Afinal, a disciplina é chamada cálculo. Em algum momento a gente tem que fazer bastante cálculo. 3x² aqui, 8x mais 8. Tá? Bom, então quem manda no sinal é isso aqui. Isso é uma parábola, a gente sabe analisar sinal, né? Aí o que é que vai acontecer aí? Vamos calcular as raízes. O sinal disso, seja positivo ou negativo, é o mesmo sinal da segunda derivada, já que essa parte é sempre positiva, como a gente tinha comentado antes. Então vamos lá, fazer a continha, né? Primeiro a gente calcula o delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então dá 64, né? Menos, aqui eu tenho 12 vezes 8. 12 vezes 8 dá o quê? Dá 80, 96, né? Isso aqui não importa quanto dá, o que importa é que é negativo. Delta é negativo, não existem raízes reais. Então a parábola ela não encosta no eixo, como a concavidade, né? O A que indica a concavidade é para cima, então é sempre positivo, né? Então essa expressão aqui sempre é positiva, porque é uma parábola com cavidade para cima que não encosta nos eixos, né? Algo assim. Então isso aqui sempre positivo, isso aqui também. O que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a função tem concavidade voltada para cima em todo o domínio. Com relação a... Ela não vai ter um ponto de inflexão porque a concavidade não muda, né? Obviamente. Com relação à simetria, né? Essa função, ela... Vamos dar uma olhada. Cadê? Ela não é par, né? O f de menos x, se você calcula, não dá nem f de x, nem o negativo dele. Então não é par, não é ímpar e não é periódica. Então não tem muito o que fazer aqui com relação à simetria, tá? Bom, então vamos usar essas informações para
desenhar o gráfico da função, tá? Vamos lá. Ficou ruim esse pontilhado aqui. Vamos tentar novamente. Bom, isso é o ponto -1, tá? Então as coisas acontecem daqui para frente, já que o domínio é o x maior que -1. No x igual a -1, você tem uma bola aberta aqui, tá? Já que o -1 não está no domínio, tá? Um modo interessante né, o -1 não está no domínio. Um ponto... vamos coletando aqui as informações, né? Esse ponto aqui é a interseção com o eixo x e com y. Então a função passa na origem. Então a gente tem... Vou desenhar o gráfico em azul novamente. Então o gráfico passa aqui. É o único ponto onde corta os eixos. O que a gente descobriu mais? A gente descobriu que assíntotas verticais no x igual a -1 e no x igual a -1 a função tende a mais infinito. A gente sabe também que a concavidade é toda para cima, né? Que a gente descobriu lá aquela informação. Então aqui a gente tem esse aspecto aqui, se aproximando da reta x igual a -1, sem encostar nela, já que o -1 não está no domínio. O que a gente descobriu mais? Vamos lá. A assíntota vertical não tem e o gráfico vai para mais infinito quando o x vai para mais infinito. Tá? Então, se a gente andar muito para cá, o gráfico vai ter um aspecto de subir. Mas a gente tem que saber se está subindo com cavidade para cima ou para baixo, né? Se está subindo assim ou se está subindo assim. Tá? E aí a gente viu que a concavidade é sempre para cima, né? Então ele deve estar subindo assim, tá? Aí vamos mais ali. Então a gente já usou essa informação de assíntota horizontal, perdão, vertical. Assíntota horizontal também, a questão do gráfico ir para mais infinito. Intervalos de crescimento, né? Aqui eu queria deixar uma dica, assim. Você pensar nos intervalos de crescimento e concavidade em conjunto, tá? Isso às vezes é um pouco complicado porque dá uma bagunçada na cabeça, mas os intervalos de crescimento a gente sabe que são esses daqui, né? Então a minha dica seria, marca esses pontos lá no gráfico, no X, e também marca se tiver uma tabelinha dessa para a concavidade. Então vamos lá no -4/3 e no 0, né? -4/3, o -4/3 é para cá, né? Sem importância porque o gráfico acontece daqui para cá. E o 0 é outro ponto relevante ali, tá? E aí, se a gente tivesse também uma tabelinha dessa para a segunda derivada, eu ia dizer para você marcar. Porque a ideia seria, uma coisa que eu gosto de fazer assim, pensar, né? Essa tabela indica se o gráfico está crescendo ou, perdão, se o gráfico está subindo ou descendo, né? Subindo no menor que -4/3, que no caso dessa função não existe, diminuindo entre -4/3 e 0 e subindo para x maior que 0. E aí você quer saber se ele está crescendo, se ele está subindo ou descendo com aquele aspecto de concavidade para cima ou para baixo. Então marque em conjunto os pontos que anulam a primeira derivada e a segunda derivada, tá? A gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Bom, então vamos lá. No caso da segunda derivada, né? Quando eu digo a gente vai ter a oportunidade em outro caso, né? Porque no caso da segunda derivada, ela não se anula, né? Lembra que ela deu sempre positiva. Então, concavidade sempre para cima.
Aí o que aconteceu aqui no zero, né? Esse ponto aqui tá fora, né? Lembre. Porque ele é menor que menos um. Menos um fica para cá. E você só vai analisar a função para x maior que menos um, já que o domínio é esse, né? Então, inclusive aqui, essa coisa aqui nem faria sentido, tá? Isso aqui nem faz sentido, ó. Porque nesse intervalo aqui entre menos infinito e menos 4 terços, a função não está definida. Também essa parte aqui não faz muito sentido, porque a função não existe, logo a derivada também não existe. A derivada vai existir a partir do menos 1. Então, entre menos 1 e 0, a função é decrescente, com concavidade para cima, e passa no zero, né, que é a interseção com o eixo. Então, a gente tem esse aspecto aqui. O zero é um mínimo local, então ela vai começar a subir, né, e continua subindo toda a vida, né, já que do zero para frente a função é crescente. Epa. Então você vai ter um aspecto assim. Só retificando novamente a informação, né? Olha, essa informação aqui também não faz sentido, porque menos 4 terços não está no domínio da função. Aqui eu errei novamente, né? Erro em cima de erro. Aqui daria menos, tá? E aí não teria raiz, né? Então aqui tá errado, tá? Eu vou deixar esse erro no vídeo, inclusive, porque é interessante você ver que às vezes a gente erra cálculo e é natural errar, né? E é natural também no processo da continuação você perceber algum errinho e revisar ele, né? Inclusive nas provas que vocês vão fazer, eu sugiro que vocês, quando fizerem a conta, vocês deem uma repassada, né? Por exemplo, vocês veem quando eu faço a regra do quociente, eu sempre reviso, né? Eu tenho a tendência a errar ali a regra do quociente. Bom, então aqui retificado, o menos 4 terços não está no domínio da função. E esse intervalo entre menos infinito e menos 4 terços não tem que analisar, já que ele está fora do domínio da função. Bom, retificado isso, vamos continuando nossa análise, né? A gente viu o intervalo crescente e decrescente. X igual a zero é mínimo local, com certeza. Intervalo de concavidade, ela é sempre côncava para cima, né? E não tem nenhuma simetria. Bom, então o gráfico é algo mais ou menos como isso aqui, ok? A gente pode jogar lá. Veja, só um comentário antes da gente desenhar esse gráfico no GeoGebra, que seria meio, digamos assim, muito complicadinho da gente desenhar esse gráfico com esse nível de detalhe sem usar as ferramentas de cálculo, né? E, bom, é claro, você pode pegar se você usar um computador, um celular, outro aparelho, você vai conseguir desenhar instantaneamente, né? Mas esses aparelhos em si, eles usam essas técnicas de cálculo, tá? Então, a gente agora tem essa ferramenta aí disponível, ok? Bom, então vamos lá, jogar essa função lá no GeoGebra. Então, eu teria y igual, aí eu quero fazer uma divisão, eu quero x ao quadrado dividido por raiz de x mais 1. Bom, então eu tenho um gráfico bastante similar àquele, né? Veja que aqui ele está com ênfase nessa assíntota. Deixa eu dar o zoom. Nessa assíntota vertical, que é o menos 1. 1 aqui é o mínimo local, com cavidade claramente sempre para cima, tá? Ok? Então esse é o gráfico aí, tá? Se você der um zoom nele, você vê o que ocorre.
Legal, né? Bom, veja aqui minha representação. Ok. Vamos fazer mais exemplos, tá? Agora eu quero esse exemplo aqui. F de x igual a x vezes e elevado a x. Vamos ver se esse dá menos trabalho. Então, inicialmente a gente vai analisar domínio. O domínio, nesse caso, é os reais. Então, você não tem restrição nos eixos, né? A gente vai analisar agora interseção com os eixos. Então, a interseção com o eixo y é a gente calcular o f no zero, que vai zerar. Interseção com o eixo x, a gente vai igualar a função a zero. E aí você teria, né? Lembra que a exponencial nunca dá zero. Então, se isso se anula, é porque o x é zero, tá? Então, aqui, olha, a gente igualou o x a zero e obteve y igual a zero, tá? Então, a origem, a interseção comum, né? E nesse caso aqui também, tá? A gente igualou y igual a zero e obteve x igual a zero, né? Então, esse gráfico, ele corta os eixos na origem. Aí agora a gente vai questionar sobre assíntotas, né? Se a gente pensa nas assíntotas horizontais, vou fazer as horizontais primeiro dessa vez. A gente vai calcular o limite quando x vai para mais infinito. Vou fazer as verticais primeiro, né? Continuar o padrão que a gente estava. As assíntotas verticais, né? É quando você vai pensar x se aproxima de um número. E aí você teria essa coisa aqui, ó, uma substituição direta, já que o domínio é os reais, né? Então não é nem mais ou menos infinito, então não tem assíntotas. Lembre que assíntotas é se esse limite der mais ou menos infinito, claramente não vai dar. Não tem assíntotas verticais, né? Pode ser que tenha horizontais. Vamos testar isso. Se a gente testa assíntotas horizontais, o que vai ocorrer é que a gente tem que analisar o limite quando x vai para mais infinito e menos infinito, de x vezes e elevado a x. Nesse caso aqui, a gente teria mais infinito e mais infinito, tá? E aí, como eu falei para vocês em um dos vídeos anteriores, essa aritmética aqui meio que funciona, né? Ou seja, a gente pode dizer que mais por mais é mais, e infinito vezes infinito dá infinito, tá? Nesse caso funciona, né? Na multiplicação. Agora, se a gente pegar o limite quando x tende a menos infinito de x vezes e elevado a x, a gente tem um limite do tipo menos infinito e zero, né? Limites desse tipo a gente vai usar a regra L'Hopital, né? Lembra? E a ideia é inverter uma função ou inverter a outra, né? E aí seria melhor a gente pensar assim, né? Sei lá, limite quando x tende a menos infinito de x. Aí eu vou passar o e elevado a x para baixo, vai ficar 1 sobre e elevado a x, que é a mesma coisa que o e elevado a menos x, né? Aí aqui a gente poderia usar a L'Hopital diretamente, né? Porque aqui vai para menos infinito, e aqui quando x vai para menos infinito, menos x vai para mais infinito. Então aqui vai para mais infinito. Então esse limite é do tipo menos infinito sobre mais infinito. Então a gente aplica a regra L'Hopital a partir desse momento, né? E aí vai ficar a derivada é 1 e a derivada embaixo é e elevado a menos x vezes menos 1, que é a derivada do menos x.
Aqui embaixo vai para... aqui é menos infinito. Aqui o x vai para menos infinito. Então, menos x vai para mais infinito. Então, o e elevado a menos x vai para mais infinito. Só que multiplicado por menos 1 vai para menos infinito. Mas não interessa muito o sinal disso. Interessa que vai para infinito e em cima é uma constante. Constante sobre infinito, zero. Conclusão, y igual a zero, que é o eixo x, isso aqui, é o próprio eixo, é uma assíntota vertical, que é o que ocorre com o gráfico da própria exponencial, por exemplo, né? Então, a gente já sabe o que acontece com as assíntotas. Não tem assíntotas verticais e tem uma assíntota horizontal, que seria o y igual a zero. E agora a gente vai perguntar sobre intervalos de crescimento. E aí vai analisar a derivada. Então, se a função é x vezes e elevado a x, aí a derivada vai ser, deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda, que é a própria função. Se você coloca o e elevado a x em evidência, vai ficar 1 mais x multiplicado por e elevado a x. Essa função, a gente pode dizer o sinal dela com facilidade, né? O sinal desse cara aqui é sempre positivo e o sinal desse vai depender só do valor de x, né? Então, a gente pode dizer que se o x for maior que menos 1, né? 1 mais x é positivo, né? Bom, deixa eu ver que eu tirei esse menos 1, né? Aqui, né? 1 mais x é maior que zero. Aí você passa o x para o outro lado, x maior que menos 1, tá? Então, é esse o ponto que vai dividir as coisas. X maior que menos 1 implica que a derivada é positiva, né? Já que 1 mais x vai ser positivo. E aí você tem a função crescente e aí você vai ter o gráfico subindo. Já se o x for menor que menos 1, certamente, né? Isso aqui vai dar negativo, né? Por exemplo, menos 2, você substitui ali dá negativo. E aí, certamente, a função vai ser decrescente porque a derivada é negativa. E o x igual a menos 1 é um ponto onde a função passa de crescente para decrescente, então ele é um máximo local. Já se a gente vai analisar a segunda derivada, a gente vai derivar essa função aqui, né? Então vamos lá. Então, isso seria concavidade e pontos de inflexão, né? Então, a derivada é 1 mais x vezes e elevado a x. Para fazer a segunda derivada, use a regra do produto. Então, deriva a primeira, derivada disso aqui é 1, repete a segunda, né? Veja, a derivada do 1 é 0 e a derivada do x é 1, tá? Então, fica 1 mais 0, que é 1. Deriva a primeira, repete a segunda. Mais, repete a primeira, deriva a segunda, que é a própria função. Você coloca o e elevado a x em evidência, vai ficar 1 mais 1 aqui. Então, 2 mais x vezes e elevado a x. E aí o sinal da segunda derivada é muito... A análise é muito semelhante aqui. Eu vou até copiar aqui para a gente fazer as modificações. Só que ao invés de aparecer 1, apareceu 2. Então, o que que a gente pode dizer? A gente pode dizer que se o x for maior que menos 2,
Se o x for maior que menos 2, a segunda derivada ela é positiva. E aí a função, o gráfico, tem concavidade para cima. Já se o x for menor que menos 2, aí a segunda derivada será negativa. E aí a concavidade será para baixo. E o x igual a menos 2 é um ponto de inflexão, já que a concavidade muda. Bom, então agora vai aparecer o que eu disse, né, na construção desse gráfico. Ah, sim, sobre simetrias, essa função não é nem par nem ímpar. Então não adianta muito analisar quanto a isso. Bom, aí a gente vai ver o seguinte, né? Quais são os pontos relevantes aqui do x, tá? O x igual a zero apareceu aí na conta em algum momento. O x igual a menos 1 e o x igual a menos 2. Então, no desenho do gráfico, eu vou destacar esses pontos, tá? Ah, eu quero desenhar em preto esse gráfico. Quer dizer, o eixo em preto e o gráfico em azul. Ok. Bom, então, os pontos relevantes, né? Menos 2. Ah, eu quero em preto também esses pontos. Menos 2 é um valor relevante, porque a concavidade muda, ele é um ponto de inflexão. Menos 1 é um ponto relevante, porque é um mínimo local, eu acho, ou máximo, não lembro. Né? E o zero é um ponto relevante, porque é onde corta o eixo. Né? Então agora vamos juntando nossas informações e vendo o que acontece. Né? Por exemplo, antes do menos 2, o que é que acontece? O gráfico está subindo ou descendo? Né? Antes do menos 2, né? Que também é antes do menos 1, o gráfico está descendo. Tá? E ele desce com concavidade para baixo, né? Antes do menos 2. Tá? Então, vai ser algo... Bom, eu vou desenhar aqui meio grosseiramente. Para a gente desenhar com mais detalhes, teria que calcular a função no menos 2, que daria menos 2 vezes a exponencial do menos 2. E aí teria uma aproximação disso, né? Mas vamos pensar aqui. Então, antes do menos 2, você está descendo com concavidade para baixo. Aí uma coisa relevante também é o seguinte, né? Como a função f de x igual a x vezes e elevado a menos x, se o x for negativo, a função vai dar negativa, né? Já que, perdão, é elevado a x. Aqui. Se o x for negativo, a exponencial é sempre positiva. Se o x for negativo, a função vai gerar um valor negativo. Então, antes do zero, o gráfico está sempre abaixo do eixo. Tá? Então, aqui nesse trecho, ele está descendo com concavidade para baixo, até chegar no menos 2, né? Onde a concavidade muda, já que menos 2 é um ponto de inflexão. Né? E lembre que se você fizer o limite quando x vai para menos infinito, cadê? Deu zero, né? Zero é uma assíntota vertical. Então, se você vai para menos infinito, o gráfico se aproxima da altura zero. Ou seja, se eu continuo andando para cá, para a esquerda, o gráfico vai se aproximar do eixo. Tá? Então, a gente teria um comportamento mais ou menos assim, né? Se aproximando do eixo. Ok?
Aqui a concavidade muda, né? Deixa eu tentar dar um desenho mais bonitinho. A concavidade muda de concavidade para baixo para concavidade para cima, tá? Depois do 2 a concavidade é para cima. Só que a função continua a descer, né? Que ela desce até o menos 1. Espera aí. X menor que menos 1, a função é decrescente. Maior é crescente. Aqui eu inverti, né? Ao invés de ser mínimo local, porque antes do menos 1 ela está descendo e depois ela está subindo. Então, menos 1 é mínimo local. Ok? Bom. Aí você tem essa situação aqui, né? A função calculada no menos 1 também é um valor que não dá muito para perceber, né? Quer dizer, para chutar quanto vale, né? Seria isso aqui. Mas aqui o gráfico está descendo, né? Lembra? Então ele desce até o menos 1. Ah, aqui a concavidade muda. A concavidade era para baixo. Nesse ponto de inflexão, a concavidade muda e fica para cima. Então a gente teria algo assim, até chegar no valor do menos 1. E aí, a partir do menos 1, o gráfico começa a subir, né? Porque a função é crescente. Só que ele sobe agora com concavidade sempre para cima. Já que você passou do menos 1, então passou do menos 2 também. Então ele sobe com concavidade para cima. Ele dissecta o eixo nesses pontos aqui, nesse ponto, né? Concavidade para cima, fica algo assim. O limite de quando x vai para infinito, a gente calculou, quando x vai para mais infinito, né? A gente calculou dar mais infinito. Não tem nenhum outro ponto relevante ali depois disso, né? O gráfico começa a crescer aqui sem parar, com concavidade sempre para cima, tá? Então o gráfico é algo mais ou menos assim, ok? Ponto de inflexão, isso daqui é um mínimo local, ok? Mínimo local é o f de menos 1, que dá esse valor aqui, que seria meio complicado chutar uma aproximação decimal para ele. Então o gráfico é algo mais ou menos assim, pela nossa análise ali das situações, tá? Você não tem assíntotas verticais, você tem essa assíntota horizontal, tem um mínimo local, a concavidade é para baixo aqui e para cima no resto do trecho, o gráfico desce até o menos 1, depois sobe para x maior que 1, né? Foi o que a gente descobriu. Vamos jogar essa função lá no GeoGebra e ter uma visualização talvez mais bonitinha, né? Digamos assim. Y igual a x multiplicado por... Bom, aqui eu tenho que achar exponencial. Vamos ver se é esse. Ah, seria esse aqui. Deixa eu apagar. Ok, essa função. Bom, tá. Eu tenho que... Cadê o... Pronto. Aqui está o gráfico. Ele está bem apagadinho. Deixa eu ajustar as características dele. Deixar ele bem grossão aqui. Tá. Vou colocar uma cor bem... Bom, agora ficou melhor. Bom, tá aí o gráfico. Veja. Certamente o x igual a 0, o y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Certamente ele vai para infinito, né?
Se a gente dá um zoom aqui na situação onde tem os pontos mais relevantes, né? Certamente aqui a concavidade é para baixo, não sei se dá para você ver aí com certo nível de detalhe. Daqui a concavidade é para baixo, depois ela vira para cima, né? Certamente nesse trecho aqui a concavidade é para cima e continua para cima aqui nesse trecho do gráfico, né? Aqui esse ponto de inflexão, não sei se está muito visualmente visível, né? Não sei se... acho que não tem muita coisa que eu possa fazer para ele ficar mais visível, não. A não ser achatar o gráfico assim verticalmente, eu acho que... mas eu só consigo achatar verticalmente até um certo ponto. Bom, aqui, nesse ponto a concavidade muda, né? A gente viu lá nos cálculos, ok? Esse vídeo já está longo, eu vou parar esse vídeo por aqui, né? Talvez eu faça um vídeo adicional com mais exemplos, né? Mas aí vai depender da solicitação de vocês, ok? Então é isso. A gente encerra por aqui. Veja, só um comentário, né? Às vezes tem fatores que não são muito relevantes, né? Por exemplo, aqui o domínio não foi tão relevante, assíntotas verticais não foram tão relevantes. Então depende do gráfico se você vai usar todo o conhecimento ou não, ok? Então é isso. Bom estudo aí para você, ok?